Eu fiz um curso de serralheria em alumínio, foi uma loucura. Tinha botina, gente. A gente vai inaugurar a loja e não tem uma funcionária. Chegou segunda-feira e não entrou ninguém na loja. Conseguiu construir a nossa marca sem esse objetivo final que Bem-vindas ao Sorelab! Cheers! 13 anos empreendendo no varejo, na moda, e eu acho que chegou a hora de contar um pouquinho mais sobre a nossa história, como nós éramos antes de tudo isso acontecer, né? Quem era a Gabriela, quem era a Isabela e como a Sorella surgiu na nossa vida. Eu acho que a nossa história, ela, sem querer querendo, acaba inspirando muita gente, e nada mais justo do que a gente contar um pouco melhor como tudo isso começou, né? Então vamos lá, quero me apresentar aqui para vocês. Eu sou Isabela Frachetti, tenho 32 anos e sou irmã e sócia da Gabi. Eu sou a Gabi, Gabriela Frachetti, tenho 35 anos, sou a irmã mais velha, mas nessa altura do campeonato tá tudo meio que todo mundo na mesma idade, né, Isa? Eu acho que quando a gente começou lá, 13 anos atrás, a diferença era um pouco maior, a imaturidade, a minha imaturidade, né, que sou mais nova, também era um pouco maior. Cada uma tinha suas questões. Eu era uma menina de 19 anos, muito insegura. Você já era mais velha. Não acho que você não era nada insegura, pelo contrário, você trazia toda a modernidade que eu às vezes relutava. Eu lembro até hoje, eu relutava super. Eu falava, mas por que tem que postar todo dia? E o que faz isso? Nunca vou me esquecer. A gente veio de 13 anos atrás, as coisas não eram tão digitalizadas, a gente não tinha tanta influência da internet. Eu acho que quando a gente abriu nossa primeira loja, a gente nem estava contando com a internet, né? Não, era ponto físico, não. Ninguém consumia, pelo menos ao nosso redor, internet e compra online em si, né? Até tinham sites de buscas do Google, a gente usava para fazer pesquisa, mas não tinha um consumo online forte, então não era muito uma era assim, pauta, pulo né? mato real, era Era. 2013, o ano era 2013 e a gente tinha aqueles computadores grandões ainda, nem todo mundo estava conectado, no celular não tinha internet boa mesmo, acho que era no máximo um SMS, né? Eu acho que começou a ter o WhatsApp um pouco perto da nossa inauguração. Mas era aquele Era o limitado, Facebook, né? também tinha o Facebook, a gente usava muito como via de comunicação o Facebook, mas o Instagram tava nascendo naquele ano, eu lembro como se fosse hoje. Que aí eu fiz o meu, eu já falei, Gabi, a gente precisa fazer um Instagram da marca também. Que nem era uma marca, né, na verdade. Eu não entendia, eu sou millennial, eu sou mais velha, e eu não entendia. Eu falei, Isa, mas o que é esse negócio de Instagram? A gente vai fazer, aí coloca uma foto lá pra quê? Pra quê? E antes, né, ainda não tinha vídeo, não tinha destaques, não tinha stories, não tinha nada. Era um álbum de fotos mesmo. Era tipo um registro de fotos, onde você seguia, né, as pessoas conhecidas, influenciadoras. Já tinham as influenciadoras, elas eram mais blogueiras. E aí que eu acho que era aquela galera, assim, capricho, das antigas, né? Aquelas meninas que a gente via na revista, via nos blogs, bem distante, mas aí que com o Instagram a gente começou a ver elas um pouquinho mais de perto. Isso, e aí elas também foram mudando o comportamento delas, né? Aí a Isabela falou, não, a gente vai fazer um Instagram e a gente vai colocar algumas coisas de inspiração. Eu falei, mas tipo, o quê? Meu Deus... assim, era uma tela branca, não tava entendendo nada. Aí você falou, vamos colocar coisas legais que a gente acha legal. Primeiro, antes de abrir a loja, né? Foi. Mas vamos contar quem éramos nós antes de tudo, antes de Sorella acontecer na nossa vida, né? Lá em 2013, eu tava cursando estética e cosmetologia, não estava muito feliz com a minha carreira, né? Eu fazia alguns estágios, mas não era muito agradável para mim, não era uma coisa que eu tava curtindo muito. E aí eu comecei com aquela coisa de, vou mudar de profissão, mas não necessariamente fazer um curso novo. Acho que eu queria já ir mais pra ação. A gente sempre teve um exemplo muito forte dentro de casa, que é o nosso pai, que sempre empreendeu desde novo, sem muita informação. Eu acho que na época dele era muito diferente tudo. Na nossa época também já era muito diferente, há 13 anos atrás. A gente não tinha informação de, eu quero empreender, eu vou buscar esse planejamento, eu vou fazer isso, esse curso e eu vou estar pronta para isso. Não. Então, foi mais na prática mesmo, vendo ele, como ele levava a vida, as possibilidades que a vida dele
trouxe, enfim. E esse exemplo de garra e de dedicação para o trabalho que ele tinha. Ou a gente entender que, assim, seria possível, a gente pode. Exatamente. Mesmo sem ter muita informação e sem ver muito falar sobre empreender há 13 anos atrás. Então, aí eu falei, não tô muito satisfeita aqui no meu curso, não tô gostando. A prática da matéria em si não é algo que eu quero para minha vida. Então, acho que eu vou... Tanto que antes da Sorella eu pensei em seguir os passos dele. Então, eu fiz um curso de serralheria em alumínio. Foi uma loucura. Tinha botina, gente, tinha A avental, história é longa. tinha todo um kit. Exato, eu tinha que ir para a faculdade de estética e cosmetologia de branco, com jaleco branco, toda alinhada, cabelo preso, unhas curtas, mas antes eu tinha que ir para o curso, que eu tinha botina, protetor auricular, avental, uma coisa totalmente diferente da outra. Mas eu achava que dessa forma eu conseguiria chegar nele e falar, pai, quero trabalhar com você, quero te ajudar, quero crescer o seu negócio. Mesmo que de uma forma administrativa, mas eu precisava sentir que eu tinha que mostrar pra ele que eu estava 100% afim de estar ali com ele no negócio dele, né? E ele não me dava muita abertura também. Mas eu acho que, assim, ali hoje, vendo essa atitude, já foi um baita exemplo de garra, né? Exatamente. Você estava numa faculdade, você buscou uma outra fonte, mas você só sabia que você queria, que era possível, que você conseguia, então você se jogou, né? Exato. E foi com garra. Eu me joguei, eu não deixei de fazer a faculdade, que era uma coisa que os meus pais estavam ali me proporcionando. Eles sempre falaram, pode fazer o que você quiser, mas primeiro conclui o que você se propôs a fazer. Então eu fui, terminei a faculdade, fiz esse curso, terminei esse curso, tentei alguns momentos ir trabalhar com ele, mas né, ele não foi muito receptivo. Gente, essa mocinha aqui é um exemplo de garra, viu? Parabéns. Ela não vai falar isso porque é muito modesta também, mas é muita garra, imagina, determinação. mas eu tenho muito exemplo, eu tenho bons exemplos dentro de casa, né? Então, e aí eu tinha 19 anos, e é isso, essa insatisfação ali com a minha faculdade, e aí fui fazer e tal, e meu pai não quis muito me abrir para aquele mundo, porque era um mundo muito masculino, né, Gabi? Acho que não era não era vontade dele também de me ver ali naquele mundo, mesmo que acho que ele nunca entendeu também a possibilidade e tudo que ele poderia se tornar se não eu estivesse ajudando, porque quem era eu, mas eu acho que ele tinha também muita coisa para crescer e evoluir, mas também dentro de uma modéstia ele achou que era aquele mundo e estava tudo bem. Hoje que a gente é mãe, eu acho que a gente tem sonhos e planos para os nossos filhos e talvez na cabeça dele você terminar ali do lado dele não fosse o primeiro plano. Então, sim, primeiro ele queria que você visse o mundo, conhecesse as possibilidades, se jogasse. Falou tudo. Caso, nossa, nada deu certo, tá bom, vem cá e trabalha aqui comigo. Eu acho que ele queria te oferecer oportunidades, assim como a gente quer oferecer para os nossos filhos. Sim, não, com certeza. Mas é claro, né, que no nosso caso, as meninas, vai ser um sonho elas continuarem tudo isso. Deus. Mas a gente vai oferecer as possibilidades, né? Os pais, a gente tem que fazer o leque de opções para depois falar, tá bom, filho, então tá, aqui que você quer ficar, tem certeza? Tá tudo bem, pelo menos eu te dei a oportunidade, você conheceu tudo e aqui ele você quer voltar. Ele tava certo de te oferecer o leque, porque no fim das contas não era ali debaixo da asa dele que você tinha que ficar. Exato, foi uma referência de garra, de exemplo, que fez, né, eu ter essa vontade de mudar, de mudança, mas que não era ali. Foi exatamente isso. E aí, nisso, já super insatisfeita, eu falei, tá, pai, então me ajuda, o que a gente pode fazer, o que eu posso fazer? Aí a gente começou a pesquisar franquias em shoppings, tipo franquia da Casa do Pão de Queijo, coisas aleatórias. O melhor bolo do mundo. O objetivo era, sei lá, era empreender, era de repente trabalhar ali no comércio, mas a gente não tinha muito um nicho nesse momento. Não. Além do nosso propósito, que no fim, acho que tinha um quê ali que era pra acontecer, né? Eu acho que a gente sabia no que a gente era boa, mas às vezes a gente vai indo no flow de tipo, uma franquia é uma coisa um pouco mais fácil, mais segura, talvez, para aquele momento. Então vamos ver isso. Mas... Que é um pouco da nossa geração também. A gente procura essa segurança, buscar esse conforto. Para abrir um negócio, eu tô pisando num cenário que eu não conheço. Talvez uma franquia, um modelo já funcionando, funcione melhor. Funcione melhor, sim. Realmente, tudo que a gente fez, no fim, hoje a gente vê que foi um super ato de coragem, né? A gente se jogou total num desconhecido. Eu, no meu caso, estava lá na faculdade de arquitetura. Não, eu já tinha feito faculdade de engenharia. Eu fiz 1 ano e meio de engenharia civil. Aí eu larguei a faculdade. Aí falei, pai, não quero mais, não gostei.
fui pra arquitetura. Esse dilema, né? Que é ser pai e mãe, meu Deus do céu. Não, já tá aí pensando, a gente vai passar por tudo isso. Eu já tava na segunda faculdade, já não podia mudar muito. Mas também, acho que a nossa união, a nossa lealdade, tudo que a gente sente, assim, eu me compadecia. Eu gostava da arquitetura, tava feliz lá. Mas eu também sempre tive vontades, né? Eu acho que esse negócio do exemplo do nosso pai foi muito forte. Eu lembro da gente mais nova, assim, ai, como que a gente se imagina no futuro? Ai, com um carro pra lá e pra cá, sem ter muito um ponto físico pra ficar. Então a gente vai e faz uma coisa, tal, volta, faz outra. E eu acho que isso já tava um pouquinho ali num sonho. Tava isso, tava retido, a venda, né, da miçanga, tava a barraca de limonada, a barraca de sorvete, a máquina de fazer sorvete. A gente já queria fazer o sorvete da Eliana, queria vender o sorvete. Tudo isso, acho que... Já tinha ali, né, correndo na veia, uma vontade. Na época eu tava fazendo estágio na prefeitura, então já tava provando ali daquela rotina, daquela coisa de você começar o dia, terminar o dia. Lidar ali com as demandas do trabalho, mas ter dias sempre iguais, e o nosso sonho sempre foi. Sempre foi não ter uma rotina. Eu quero entrar no carro, sair do carro, me vestir, tá bonita, hoje eu tô aqui, amanhã eu tô ali, isso era um objetivo muito incomum da gente. E a gente se olhou e pensou, Gabi, no que a gente realmente é boa? O que a gente faz bem juntas? Isso com 19 e eu tinha 21, 22. Nós temos 3 anos muito de diferença. Muito novinhas, gente. Isso aí a gente começou a perguntar, tipo, o que a gente é boa? Aí eu acho que voltamos um pouquinho para nossa realidade, nosso dia a dia. A gente tem esses 3 anos de diferença, então a gente sempre teve muitas amigas, né? Eu tinha minha turma, a Isa tinha a turma dela, mas a nossa turma se mesclava muito. A gente também sempre temos, né, muitas primas, então a gente sempre viveu esse universo feminino e cheio de mimimi feminino. Eu acho que a gente é uma sempre delícia, foi, a gente tipo, ama. meninos, blé. E a nossa casa era assim, a gente cresceu no mesmo quarto, né? Eu acho que isso também trouxe muito essa dinâmica que a gente tem de compartilhar, de dividir, de multiplicar. A gente sempre compartilhou tudo e multiplicando. Era sempre, então eu compro essa e essa roupa, você compra aquela. Então tá, então a gente tem tudo isso aqui de possibilidades, né? Não existia a gente ir numa loja, né, que nossa mãe levava na época, ou também tinha que o nosso pai dava pra gente nos aniversários, dava dinheiro e a gente ia comprar. Aí, às vezes, o dinheiro não dava pra você comprar todas as peças do look. Aí a gente ia assim, tá, você pega a blusa e eu pego a calça, e eu pego o cinto e o sapato. E a gente nunca tinha coisas iguais, porque tudo que a gente tinha era literalmente de nós duas. Compartilhado, totalmente. E não compartilhado só uma com a outra, né? Eu acho que as nossas amigas também eram parte de tudo aí isso. Que tá. Eu acho que já porque a gente não desenvolveu nenhum apego, né? Então pensa, você mora no mesmo quarto, você não é apegada, então o meu guarda-roupa era seu. Nunca existiu, acho que nunca existiu mesmo briga por um item. Hoje eu quero usar esse, hoje eu quero usar aquele. Mas posso falar que sempre, até hoje, existe. Eu penso num look e ela aparece com um look. É impressionante. Tem uma sintonia, né? Então, às vezes acontecia das duas quererem usar no mesmo dia, mas nunca gerava briga. Sempre foi tranquilo. A gente sempre foi desapegada mesmo. Então, como a gente era tão desapegada, que a gente também tinha muito costume de emprestar. E porque a gente acabava tendo um guarda-roupa... O repertório mais era completo, amplo, né? Porque a gente tinha muitas possibilidades. E a gente sempre gostou, de fato, de roupa, de ir comprar uma roupa ou de ir fazer acontecer. E eu acho que uma outra coisa também que a gente aprendeu com os nossos pais e com essa troca entre irmãs foi o servir. Eu acho que servir foi uma das grandes coisas que a gente aprendeu. E dentro de toda essa realidade de ter um guarda-roupa compartilhado, de ter muita possibilidade, a gente usou muito isso também para servir as nossas amigas. Nossa, legal usar você falar isso. Eu acho que é um nosso grande ato de amor em conjunto. A gente é muito feliz em servir. Muito. Então, por exemplo, a gente também tinha muita prima, né? Muita prima, tanto do lado de mãe quanto do lado de pai. Então, aí a gente tinha as problemáticas. Tipo, hoje a prima número 1 tava gostando muito de uma pessoa, ela ia no aniversário e ela queria estar muito linda. A gente falava assim, prima, vem aqui, você toma banho aqui já. Tinha muito isso. E era uma coisa assim, de tipo assim, eu vou aí, gente, vocês vão precisar me ajudar.
Tipo assim, não tem escolha, né? Então eu vou sair com o fulano e aí eu vou me arrumar aí na sua casa e aí eu posso pegar seus sapatos, sua bolsa, sua roupa, você também pode arrumar meu cabelo. Não, e a gente fazia com o maior prazer do mundo. Eu lembro, tipo assim, muito da gente fazer isso com tantas amigas. E às vezes, quando a gente não tava junto, né? Tipo assim, um eventinho, ai, tá, eu escolhi essa roupa, você escolhe essa e você vai ficar maravilhosa. Ai, faz assim no cabelo também, que vai ficar lindo, combina com o seu rosto. Aquela maquiagem. Era de tudo, assim. Eu acho que no fim a gente era influenciadoras micro-nano da vida real. Porque era assim, eu comprei esse shampoo aqui, ó. Você já tomou banho de lava com esse shampoo pra deixar esse cabelo bonito. Aí depois a gente seca e depois de colocar essa roupinha aqui. Ai, mas você nem usou essa roupa ainda. Até hoje acontece isso. Semana passada eu mandei uma sacola de coisas de frio pra minha amiga, porque ela ia viajar e tal. Ela falou assim, mas você nunca usou essa bota? Eu falei, não, amiga, pode usar. Tá tudo bem, é nossa. Eu acho que é esse ato de servir que a gente aprendeu dos nossos pais e que a gente usou muito na nossa infância, adolescência, crescimento, que fez a gente chegar aqui querendo servir tantas mulheres, né? Isso tá muito enraizado na gente. É muito gostoso de lembrar isso. Muito. Acho que isso faz nosso coração bater mais forte. Não é papo de ai, precisamos inventar um propósito porque pro nosso negócio. É muito ao contrário. Eu acho que a gente já servia e já trabalhava com isso, embelezando e empoderando as mulheres antes da Sorella. Então, quando a gente passa ali pelo provador, encontra uma pessoa que tá se transformando, tá buscando ali através da roupa, na verdade não é roupa, ela quer uma autoestima, ela quer um novo eu, e ela encontra, ela busca isso na Sorella, e a gente consegue transformar, trazer aquele sorriso no rosto daquela mulher que mudou a numeração dela e tá afim de trocar de roupa. Enfim, quando a gente consegue isso, acho que é a hora que a gente fala do grande goal do nosso... Com certeza. Da nossa profissão, vida, né? Eu acho que é isso que você falou. Não existia nem essa palavra, assim, muito hypada, propósito. E quando a gente parou para entender onde a gente era boa, o que a gente fazia de bem para os outros, para as outras pessoas, a gente lembra exatamente desse momento, desse lugar, que é o que a gente ama fazer até hoje aqui em Provador. E aí a gente parou, olhou e falou: não, acho que a gente pode fazer a melhor curadoria possível dentro das nossas condições para outras mulheres, para no futuro ter uma loja, para treinar uma equipe, para cuidar dessas mulheres igual a gente sempre cuidou das nossas primas, das nossas amigas e a gente cuida até hoje, né? Com certeza. Então foi aí que veio a ideia da Sorella e ela entrou na nossa vida como um furacão, virou a nossa filha em 2013. Com todo esse propósito muito apurado, a gente entendeu que através da roupa, do vestuário, que a gente vai transformar a vida das pessoas, mas obviamente que naquela época a gente nem pensava tão além, era uma loja. Exatamente, é isso, não tinha, nossa, esse é o nosso propósito. A gente não pensava em ganhar dinheiro, a gente não pensava em como isso ia se tornar real, palpável, em escalar. Lucrativo, não pensava em nada, nunca existia um plano de ação, só existia essa vontade e assim... bem irmãs, uma dando a mão pra outra e vamos, vai dar certo, vai. A gente encontrou um ponto aqui na Água Fria. Aí eu lembro que você era mais agonizada com isso por conta da insatisfação da faculdade, do trabalho. Eu tava tamo junto, porque a gente tava muito alinhadas. Mas eu lembro que você foi com a mãe e aí pesquisou, taranã. E você também cursando arquitetas estão aí de plantão, tem toda a minha admiração, meu carinho, porque assim, bichinha estudava muito, tinha muito trabalho e acho que você estudava integral, sei lá. Não, eu ia pra faculdade, depois primeiro eu ia pro estágio, né, na prefeitura, depois eu ia pra faculdade, depois eu tinha que fazer os trabalhos, tinha muito trabalho, então era meio offline, assim. Eu meio que fui tomando a frente de algumas coisas, assim, sem saber nada mesmo. Simplesmente só indo com a nossa mãe, Betinha, que ajudou em tudo também, desde o começo, aí apoiando a gente. Eu sei que tava lindo, fofo, era super decoradinho. Ai, que lindo. E aí a gente falou assim, aqui que vai ser a Sorella, aqui que vai ser a Sorella. Acho que na época vocês estavam fazendo um curso de italiano e Sorella era irmã italiana. Tinha até o nome. Já tinha até o nome, porque é isso, tipo, se a gente tiver uma loja, como vai chamar? Sorella, irmã em italiano, é isso. Aí a gente encontramos esse ponto, tava super fofo, só que aí a pessoa vendeu o ponto pra gente, tinham roupas meio aleatórias lá, daí a gente, nem vamos usar essas roupas, a gente tem que fazer nossa curadoria, tem que ser aquele momento nosso. Naquela época, você tinha que começar o game, abrir o porta, e era assim que você ia conseguir os clientes. Não tinha nada de internet, não tinha nada, nenhum facility que ia te trazer algum cliente. Então era assim, a nossa rede de amigos que a gente tinha no Facebook na época.
da faculdade, da escola, amigo do ao vivo mesmo. E Facebook a gente só tinha gente que conhecia, né? Não tinha muito, não compartilhava muito conteúdo, essas coisas. Então, era uma rede mais restrita, não tinha como Facebook gritar pro mundo. Acho que você podia falar umas frases assim, tipo uma coisa meio Twitter, que você soltava lá e ponto. Era uma coisa bem básica, então não tinha muito como gritar pro mundo que estávamos abrindo uma loja, tipo, venham, venham, venham. Dependia muito de porta e de coragem mesmo. E assim, uma vez que você abre a porta, isso até hoje, eu acho que é uma coisa legal de falar para o ponto físico. Você abriu sua porta, tá aberta, cara. Pode entrar qualquer pessoa ali. Então, você tem que estar preparado. A gente não tava. A gente tinha basicamente um mês para meio que aprender a mexer em uma planilha ou outra ali de controle de estoque. Você ia pra faculdade, depois você ficava à tarde com a moça que vendeu ponto para ensinar. Porque ela ficava me ensinando os controles de estoque dela ali em umas planilhas aleatórias. Eu ficava vendo um pouco do movimento, como que era. Que não tinha movimento, mas mesmo assim, não, vai ser super legal. Vamos, vai ser muito legal. Otimismo meu. E nisso, correndo papelada de CNPJ, aí demorou muito pra sair essas documentações. A sacola, que eu lembro que a gente fez um pouco antes, que era uma sacola rosa. Aí tipo assim, vamos abrir. Então a gente precisa o quê? De uma sacola. Mas, gente, qual é a cor, qual é a fonte que a gente vai usar? Aí a gente chamou a mãe de nossa prima, que é designer gráfica. Não, a gente foi lá na casa dela. Então, a gente vai abrir uma loja, aí as pessoas ficavam tipo, meu, sério? Do nada, tipo assim, felizes, óbvio, mas assim, tá, calma, vamos lá, então. Aí ela pegou um pouco na nossa mão ali nisso, nessa parte do criativo, do designer, dessa... Não existia Canva, nada, então pra você fazer uma arte, você tinha que conhecer alguém que mexesse, sei lá, no Photoshop. Eu nem vou lembrar se era esse aplicativo. Então a gente tinha a nossa prima designer que ajudou muito, né? Nossa, muito. E a gente nem conhecia muito profissionais nessa área, né? E era algo muito distante. Então quem contratava um designer, sei lá, revistas, marcas muito grandes, não duas meninas aleatórias que queriam fazer uma marca ali que não sabia nem se tinha margem de lucro. Se ia dar certo, se não ia, como que ia começar. E aí, por fim, ela ajudou muito a gente nisso. Então, a gente fez lá o logo da Sorella, que já mudou. A gente já passou por alguns rebrandings. E as cores e tudo mais. E a gente saiu, mandou pra fazer sacola, O que mais? A gente fez sacola? Nossa, acho que a gente só fez sacola. Sacola e tag. E logo. Tag e logo. E o cartãozinho de visita, gente. Cartão de Vocês visita. sabem o que é isso? É bem antigo, usavam-se antigamente. QR Code, imagina. Cartão de visita. E aí a gente tinha meio que a data marcada da inauguração, né? E a gente tinha que... Acho que a gente teve 1 mês e meio para fazer tudo até essa data. Que na loja a gente não precisava fazer muita coisa, mas a gente precisava comprar as mercadorias. A gente começou a nossa curadoria, a gente foi para algumas lojas em São Paulo, depois em alguns lugares em Minas Gerais, depois em alguns lugares do Sul, a gente conheceu representantes e a gente trabalhava com produto acabado. Então a gente comprava um produto acabado e revendia dentro da nossa loja, né? Isso. E aí até esse representante do Sul, eu lembro que estava no final da coleção, porque eles começam a vender, por exemplo, o inverno, que era quando a gente estava lançando ali em abril, em dezembro, né? Novembro, dezembro. E aí, no final da coleção, tipo, rápido da taxa, vender o monstruário, que é todo no tamanho P. Em fevereiro, que foi mais ou menos quando a gente chamou pra... quero ver esse monstruário de inverno, a gente precisa abrir a loja daqui a 1 mês. Aí ele chegou, tinha um monte de coisa linda, só que era tudo P. Aí a gente, vamos comprar tudo P. Não tinha grade nenhuma de nada do que tava ali. Eu lembro exatamente das roupas. Até a Gabizinha, nossa amiga, comprou uma sainha de couro marrom com taxinhas douradas. Era muito linda, peplum. Era muito fofa. E era única. Naquela hora, o que a gente pensou? A gente só precisa montar, né? Ter peças lindas, do jeito que a gente gostaria de mostrar para as pessoas. E vambora, não tinha noção nenhuma de grade, não tinha noção nenhuma de profundidade, tinha medo pra saber se a gente ia vender. Muito. Mas a gente comprava um de cada, um P, um M, 2 Ps, um M, um G, tipo, era uma coisa assim bem ponderada, né? A gente não tinha noção. E aí também a gente usou um pouco do nosso portfólio que a gente teve, assim, com a nossa mãe, com a nossa avó. Nossa avó amava ir com a gente, né? Nossa querida avózinha. Sim, era demais. Então a minha mãe levava a gente muito em loja, a gente ia muito. Conhecia bem ali a região do Bom Retiro, conhecia a região Serranos, do Minas Gerais, que a gente já tinha ido lá em algumas fabricações, confecções de tricô, então a gente foi em tudo isso fazer nossa curadoria, né? A gente foi em muitos lugares, porque como a gente comprava pouquinho e pouquinho de cada coisa, precisava de muitos lugares para fazer uma loja, né?
Então ficamos nessa. Aí E lembro que sem a gente foi pra CNPJ. Minas, aí encheu o carro. Nossa. Aí a avó tava junto, foi muito legal. Foi muito legal. Ai, Elas gostei ficavam desse, tão felizes. vamos levar. Ai, meu Deus do céu, aí no fundo, eu sou bem realista, pensando assim, gente, será que a gente vai vender? Meu Deus do céu. Um PS que a gente não contou. O nosso pai falou: olha, eu vou comprar esse ponto, vou dar o dinheiro para vocês começarem, mas depois do primeiro mês vocês vão começar a me pagar de volta. Então ele já trouxe esse senso de responsabilidade pra gente. Então não era simplesmente, caiu aqui no nosso colo. Você encaixa, vamos vocês vão torrar todo encaixar o dinheiro nesse fluxo, porque vocês vão me devolver esse dinheiro mês a mês, não sei quanto, não sei como vai ser, mas vocês vão se organizar para me devolver esse dinheiro. Não é que, né, vamos brincar de boneca, vamos sair comprando tudo pra nossa loja, se não vender, não vendeu. Não, a gente tinha essa responsabilidade de, dali pra frente, de quando a gente começasse a vender, de ter um retornozinho mínimo para poder ainda pagar ele, pagar as contas. Então foi um baita de um senso de responsabilidade, assim, de cara, né? 7 de abril foi a inauguração. 6 de abril. 6 de abril foi a inauguração. 6 de abril, meu aniversário é dia 5, foi um dia depois, nem sei, ignoraram meu aniversário nesse dia. Nossa, foi uma loucura, eu lembro como se fosse hoje. Muita ajuda, teve uma força-tarefa e a gente marcou a data e aí a gente inaugurou, só que teve, mas porém, a gente não tinha funcionário. Não, um dia antes de inaugurar, que era dia 5 de abril, aniversário da Gabi, na arrumação lá, arrumando tudo, que a gente achava que nem ia ficar pronto pro dia seguinte, né? Tipo assim, meu Deus do céu, como a gente vai conseguir arrumar essa loja inteira sem ter uma sabedoria, uma expertise, sabe? Truquezinhos mínimos de fazer um VM, ninguém sabia nada. A gente foi colocando. Quando foi umas 5 horas da tarde, assim, no fim do dia, a porta abaixada, a porta de ferro abaixada, bate uma pessoa ali na porta e fala: ai, gente, vocês estão precisando de funcionária? A gente falou: meu Deus, é mesmo? Verdade, a gente vai inaugurar a loja e não tem uma funcionária. Aí essa moça bateu lá na porta, a Inês, e falou assim: eu tenho uma amiga que trabalhava na loja aqui embaixo, ela tá procurando emprego, vocês não têm interesse em conhecê-la? Aí a gente falou: sim, fala pra ela vir. Aí eu falei: passa meu telefone e fala pra ela vir agora, a gente espera. Ela: não, mas ela só pode vir mais tarde. Eu falei: a gente espera, não tem problema. Eu lembro que a gente ficou lá até umas 10 horas pra esperar essa menina vir, que é a Dani Oficial, pra quem conhece. A Dani maravilhosa, ensinou tudo do varejo pra gente. Nossa amiga até hoje ensinou tudo. Ela é muito querida, gente, assim, muito especial. Ensinou a fazer uma boleta, ensinou a guardar no estoque, ensinou a atender. Que você pendura o tamanho menor lá na frente, ensinou a fazer VM, tudo, né? Tudo. Forçamos, uma energia maravilhosa, deu super certo. Falei: Dani, você vem amanhã então, né? Por favor. Aí ela: venho. Aí no outro dia ela chegou cedo, lembro que a gente tava se maquiando no dia da inauguração, nem tava na hora de abrir, mas a porta já tava aberta e entrou uma cliente. Lembra? Lembro. E ela comprou um vestido dessa marca do Sul que a gente vendia, que era lindo, de costas de fora. Aí a gente entendeu, a partir do momento que você tem uma porta aberta, você tá aberta, você pode receber qualquer pessoa, tudo. Você tá ali com a porta aberta. Aí essa marca. cliente veio, a gente atendeu ela, tal, já foi aquela coisa. E assim, sempre prezando pela educação, pelo mínimo básico, bom dia, boa tarde, posso te ajudar, servindo como a gente, né, tava ali prontas pra fazer, deu tudo certo. E aí é isso, a gente não tinha maquininha própria, né, a gente teve que pedir pra essa amiga boleta, a gente nem sabia o que era boleta, só tinha a Dani lá pra atender, passar no caixa, fazer tudo que a gente não sabia, ninguém sabia. Claro que a gente tinha nossa mãe, nossas tias, todo mundo iria ajudar se precisasse, mas não tinha ninguém profissional ali pra fazer alguma coisa certa, que tava com um cargo determinado. Eu acho que a gente tem um vídeo desse dia, vamos ver se dá pra colocar depois. Ai, vamos! Foi legal? Tinha um teaser, porque a gente tinha até um filmmaker. Filmmaker tinha. E vamos pôr cenas dessa nossa loja, nossa primeira loja, que era pequenininha, escondidinha. Ai, todo mundo falava: gente, eu tô aqui na avenida, não tô encontrando a loja. Eu já passei 10 mil vezes aí na frente. Era bem escondidinho. Era muito escondidinho. Se tinha um carro estacionado, ninguém conseguia ver nem o letreiro. Mas vamos para as considerações desse dia, assim, pra gente fechar o dia da inauguração. Aí eu lembro que foi muito chocante, porque óbvio que foi nossa família, nossos amigos, né, fiéis, escudeiros maravilhosos, pessoas que estão com a gente até hoje. Mas eu lembro que apareceu pessoas que a gente não contava, assim, tipo, amigo de amigo, gente que a gente nem conversava muito, que por algum motivo já estavam ali de olho.
Quando a gente vê essas pessoas chegando, a gente nem falou sobre isso naquele momento, mas foi aquele negócio de tipo, meu Deus, a gente fez a coisa certa. Estamos no lugar certo, na hora certa, e que bom que a gente tomou essa decisão de abrir uma loja. Foi muito legal ver as pessoas confiando na gente, entendendo que, assim, confirmando o que a gente já imaginava, né? Porque a gente vendeu tanto, a gente não esperava vender tudo que a gente vendeu. Foi super vendas, assim, todo mundo amando, as pessoas se amando nas roupas, como se tivessem descoberto um lugar ali para se encontrar mesmo. Tipo, meio que um closet aberto, onde elas podem ser o que elas são e sair de lá ainda mais bonita. E aí eu lembro que, nossa, né, isso foi um dia maravilhoso, mas chegou a segunda-feira e não entrou ninguém na loja. É isso, gente. Bem-vindos ao varejo. Foi surreal. E, meu, Gabriela, o que tá acontecendo? Será que foi um delírio? E aí, meu, cadê as pessoas? Ai, vamos postar, vamos tirar foto. Aí já tinha o Instagram, A Isabela tinha isso. Eu não entendi ainda. Não entendi esse gatilho, como funcionava. Naquela época, eu pegava e saía seguindo as pessoas. Tipo, aqui tem um colégio aqui perto. Eu pegava as pessoas que seguem o colégio, seguia, porque era uma época que as pessoas seguiam de volta. Você via quem tava te seguindo e você ia lá seguir de volta. E aí, se no perfil tivesse coisas interessantes, né, seria chance. Sabe quando o algoritmo era um bebezinho, assim, ó? A gente vê alguns conteúdos, vou pedir pra edição colocar aqui. Regatinha da Jack Daniels, gente, como a gente vendeu aqui. Nossa, foi uma febre. Aí Ramonas. E rolava isso. A mesma coisa que a gente vê hoje nos virais, óbvio, com outra proporção, existia. Lembra que a gente pegou essa vibe das regatinhas de banda de rock, regatinha Jack Daniels. Nossa, como a gente vendeu isso, como funcionava o marketing naquela época. Porque a gente também foi entendendo isso, né? Esse exemplo das regatinhas mesmo, era um boca a boca. Era, a menina aparecia com a regatinha no churrasco, a amiga perguntava e falava, foi naquela loja ali. Foi, era isso, era tipo... E eu lembro até hoje da nossa primeira influenciadora, foi a Jade Seba. Inclusive, eu estava falando com ela para mandar algumas coisas da nossa coleção atual. Né? Olha, ela é maravilhosa. Eu lembro que eu mandei um e-mail para ela, mandando algumas sugestões de roupas. Mais uma vez, Isabela super antenada ali, buscando novidade, né? A gente mandou para ela um tricô, lembra que ela era furadinha, que tinha brilhinhos, paetezinhos, eu lembro da foto dela no banheiro com ele. E aí foi muito legal, porque aí, como eu disse, tinha um colégio aqui na avenida. Então, muita gente desse colégio já seguia ela. E aí, as pessoas começaram a vir através dela e a gente ganhou muito seguidor na época também. Muito legal de explicar o algoritmo bebê, como ele funcionava há 13 anos atrás. A Jade postou a gente nesse dia. Nesse dia, a gente ganhou 2.000 seguidoras. No dia. E essas 2.000 pessoas realmente te viam. Então, a foto, a imagem, o conteúdo imprimia para essas 2.000 pessoas na íntegra. Então, foram 2.000 pessoas que tiveram um desejo gerado. O desejo de comprar era diferente, porque ela tava vendo a Jade e ela ficava um dia inteiro vendo a Jade. Tipo, não é que ela via a Jade, ela não era atropelada por tanta informação, por tanto desejo. Não tinha anúncio pago, não tinha nada disso. No Instagram, pelo menos, né? Então, a cabeça dessas 2.000 pessoas não estavam sendo bombardeadas por outras informações. Então, muitas delas realmente foram atrás daquela roupa e queriam mesmo usar aquela roupa, Era o comecinho do marketing de influência. Então, tudo era muito genuíno, as pessoas realmente acreditavam e foi muito legal. Ali nossos números começaram a disparar, né? Depois disso, a gente começou a entender a necessidade que era ter um e-commerce. Isso mais para acho que foi 2014, 2015. A gente tinha muita dificuldade em fazer essa divisão de produtos, porque a gente sabia que o que fosse pro site... Primeiro, o que acontecia? Chegava a novidade, a gente postava no Instagram. E aí a novidade já acabava, não sobrava para abastecer o site. Aí... a gente sabia que tinha que ser algo separado, tipo um estoque separado, para não ter conflito em vendas. Que em 2016, 2017, a gente começou a fazer uma comprinha separada para e-commerce e tratar ele como se fosse uma segunda loja. A gente foi barrigando online por um bom tempo, até acho que 2016, 2017, para começar a tirar do papel, e a gente realmente... em 2017 a gente consolidou um pouco melhor no físico também, a gente trocou de ponto. Veio para esse ponto que fizemos hoje inúmeras reformas. Aí acho que a gente começou a ter cabeça para trabalhar online. Muito resumidas, né? Acho que a gente passou por todas as dificuldades do físico, foi aprendeu muito, formou equipe, sofreu para aprender sistema. Nossa, foi um parto. Até nota fiscal a gente metia na mão. Aí o contador ligava e falava assim, não, fala você, eu não sei o que eu falo. Eu não sei, né? Aí você fez a nota do não sei o que. Não,
E atrasava a conta e não pagava nada em dia. Porque a conta de luz, eu pus naquela pastinha, não sei onde tá aquela pastinha. Lembra a quantidade de cheque que a gente perdeu? Gente, a gente é da época do cheque, tá? As pessoas vinham fazer crediário e a gente perdia o cheque e não depositava. Perdia o cheque, não depositava perdia dinheiro. Nossa. Lembra aquele dia que a gente perdeu dinheiro? Perdeu dinheiro. Um bolinho assim de dinheiro a gente perdeu. Que loucura. Nossa. A gente ficou ganhando menos do que nossa vendedora, ó, por anos e anos e anos e anos. Acho que por uns 6 anos a gente ganhava menos do que todo mundo. Foi um privilégio. A dependência financeira nesse período, porque a gente conseguiu construir a nossa marca sem esse objetivo final, que era o lucro. Claro que tinha um objetivo geral, mas a gente não fazia conta. Pra ser bem sincera, a gente ficou por muitos anos sem fazer conta. A gente só queria vender, a gente só queria entregar o melhor. E eu acho que vender nem pelo fato de, nossa, vamos vender pra ter mais dinheiro. Não mesmo, era tipo vender pra, tipo, gostaram de uma coisa que a gente foi lá, tá fazendo comprou, sentido. Tá fazendo sentido, isso combinou com aquilo. Então era outra mentalidade. Mas nisso tudo tem essa evolução do online, eu acho que são assuntos que a gente pode trazer para os próximos vídeos. Como a gente se estruturou. Nossa, tem muito papo, gente. Quando rolou a pandemia, vixe, história. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais da nossa história. Estamos em um projeto meio que piloto, né? A gente tá testando vários formatos, uns mais paradinho, falando, explicando um pouco mais, sendo mais profunda na nossa história, e outros mais por dentro do nosso backstage, né? A gente tá testando aí de tudo para ter o feedback de vocês. Acho que são 13 anos aí de história no varejo. A gente tem produto, tem logística, tem e-commerce, tem a vida da empreendedora, tem a vida da Gabriela, da Isabela, das mães. Tem muito assunto. Das mães que nós somos. Temos muita coisa para contar para vocês, mas a gente precisa desses feedbacks. Então, se vocês estiverem gostando, conta pra gente. Muito obrigada por terem ficado até aqui. E nos vemos no próximo. E se inscrevam no nosso canal. Se inscrevam no nosso canal e nos vemos no próximo Celebs. Beijo! Beijos!